Bom, vamos lá então, estamos ao vivo. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu vou enviar aqui só para algumas pessoas a live para a gente começar. O tema de hoje então é, é saúde física, saúde emocional, como é que a gente pode lidar com tudo isso no meio de pandemia, de um processo tão doido que a gente está vivendo, sem controle e sem, na verdade, perspectiva, né, de quando que isso vai melhorar. Então, se a gente não tem perspectiva, Simone, bem-vinda, Adriana, bem-vinda, se a gente não tem a perspectiva de como que isso vai melhorar, o que a gente pode fazer é focar no que está no nosso controle, né? E cuidar da nossa saúde física e da nossa saúde emocional é uma das únicas coisas que está no nosso controle com essa loucura toda, né? Então, Ianca, bem-vinda, o Igor já entrou aqui, eu vou até chamá-lo. O de hoje é um grande amigo meu, fisioterapeuta, para a gente poder bater um papo, então, como é que a gente lida com o que está no nosso controle. Laura, beijo, bem-vinda. Olá, meu caro, Fala, muito meu cara, tudo bom? bem-vindo, tudo ótimo, boa Tá me ouvindo tarde, boa bem? tarde. Te ouvindo muito bem. Perfeito, perfeito. Me ouve bem? A imagem tá boa aí? Tranquilíssimo. Para você também? Tudo tranquilo? Tá, tudo tranquilo, ótimo. Eu vou só aqui fixar, então, o tema da nossa live, né? Eu estava falando aqui que nesse mundo sem controle, a gente não sabe quando acaba a pandemia, a gente não sabe o que vai acontecer. A gente precisa focar no que a gente tem controle, né? E uma das únicas coisas que a gente tem controle nessa loucura toda é da nossa saúde física e emocional. Não tem 100% de controle, mas a gente consegue criar algumas ações preventivas, né? Para que a gente possa ter um pouquinho mais de controle, até para que a gente não surte, né? A gente brinca até lá no, Perfeito. no meu trabalho, a gente tem uma competência chamada respira e não pira, né? Porque no mundo de hoje é muito louco. Bom, enquanto o pessoal vai entrando, se você aqui teve algum problema com a pandemia, conheceu alguém que deu uma pirada, está muito ansioso, parou de cuidar do corpo, alimentação mal, parou de cuidar da saúde física aí, manda essa live para essa pessoa, eu tenho certeza que dentro dessa loucura que a gente está vivendo, parar uma horinha do seu dia para focar, te dar de presente esse momento pode ser muito legal, tá? Bom, então, Concordo. enquanto o pessoal vai entrando, Luiz aí, bem-vindo, Cris Camargo, bem-vinda. Enquanto o pessoal vai entrando, eu vou pedir para você se apresentar para a gente, contar um pouquinho do que você faz. Fica à vontade, tá? Claro, perfeito. Bom, primeiramente aí, obrigado, honrado pelo convite. Acho que a ideia é justamente a gente somar com as pessoas, né? Trazer um pouco de um conteúdo que vá fazer um pouco a diferença, né? Acreditamos, né? Que vai fazer um pouquinho da diferença. Mas para quem não me conhece, meu nome é Igor, tá? Sou professor de Kung Fu há mais de 10 anos. Sou fisioterapeuta recém-formado, 2021, mas trabalho já com a terapia manual há mais de 4 anos, né? E unindo fisioterapia e Kung Fu, saiu a minha empresa, a Confisio, que é justamente a gente alinhar, né, o trabalho das mãos, né, para somar com o próximo, conhecimento da fisioterapia para somar com as pessoas. E se me permite, eu tenho uma frase que eu gosto muito, que eu falo, é assim: as mãos têm o poder de ferir e de curar. Quando as Perfeito. mãos são boas, elas têm o poder de mudar o mundo. Tem uma coisa que eu criei, assim, é uma frase até da minha autoria, né, que tá até registrado esse negócio aí, mas acho que fala muito dentro do que o meu trabalho, né, atua, né, a arte marcial associada à terapia manual. Então, esse é um pouquinho de mim. Cara, e eu acho que isso é muito legal, né? Até porque não é o grande foco, mas só um comentário. Quando a gente fala que faz uma arte marcial, as pessoas já acham que a gente quer matar alguém na rua, que você quer sair brigando com alguém, que você quer brigar no bar, né? Que é isso que é a arte marcial. Então, é muito legal isso, né? A gente falar que as mãos podem ser feitas para tanto ferir quanto para curar. E a escolha, no fim, é nossa, né? De como fazer isso. Muito, muito Perfeito, legal. perfeito. E se você puder também Fê, se apresentar para o meu público, algumas pessoas não te conhecem, por gentileza, puder fazer isso também, acho que vai agregar aí pro pessoal, porque depois essa live a gente vai liberar pro YouTube, lá no meu canal Boa. também. Ótimo. Bom, então, prazer, eu sou o Luiz. Eu, na verdade, trabalhei a minha vida inteira ainda, trabalho no mundo corporativo. Resumindo muito a minha carreira, eu trabalhei em várias multinacionais, bancos muito grandes, indústrias muito grandes. Eu era muito agressivo, né? Tinha essa questão de crescer, desenvolver, ter um bom emprego, ganhar dinheiro. E aí eu consegui fazer isso, consegui ir desenvolvendo, só que eu não era feliz, né? Eu começava a ver que as coisas que eu fazia
não estavam muito linkadas com meus valores e comecei a ter prejuízos físicos e emocionais, né? Durante minha trajetória, eu comecei a estudar desenvolvimento humano, uma série de ferramentas, e eu fui migrando um pouco para esse olhar mais focado no ser humano, tá? Hoje, então, eu trabalho com duas vertentes principais, eu ainda trabalho no mundo corporativo, mas no atendimento individualizado, eu trabalho com a terapia sob medida. O que é a terapia sob medida? Eu tenho uma série de ferramentas, hipnose, programação neurolinguística, energy healing, tem uma série de ferramentas que eu uso. Eu uso a programação neurolinguística como base. O que é a programação neurolinguística? Tudo que você tem na sua vida, memória, trauma, fobia, memórias de felicidade, de tristeza, na verdade são programações gravadas na sua mente. E aí, na verdade, é a gente lendo o significado de uma memória que me gera ou um problema, uma felicidade, uma tristeza ou uma fobia. A programação neurolinguística é uma ferramenta, é uma técnica, onde a gente vai lá e ressignifica, dá um novo significado para essas memórias e para essas experiências, para que você consiga lidar com a sua vida melhor. Então, por exemplo, uma pessoa que tem fobia de lagartixa. Você tem fobia de lagartixa, Igor? Não. Não. Então, beleza, você olha uma lagartixa e fala, pô, uma lagartixa. Cara, a pessoa vê um crocodilo, um jacaré. Ela realmente, no filtro que ela usa para ver o mundo, ela vê aquilo diferente de você. Na verdade, muito provavelmente é um significado que ela deu, na maioria das vezes, na infância. Alguém jogou uma lagartixa nela, uma lagartixa subiu nela quando ela estava dormindo, e aí ela ancorou aquilo. E aí, com essas terapias alternativas, a gente consegue limpar e ressignificar esses processos para a vida fluir mais tranquila. Então, basicamente é isso que eu faço hoje com os meus clientes. Basicamente não, né? Tudo isso. Tudo isso. E acho que até para a gente abrir a nossa conversa, a Simone me lembrou de uma história que eu conto para ela que tem tudo a ver com o que a gente está falando, né? Lá na programação neurolinguística, que é o que eu te falei que é a base, a gente tem um pressuposto, uma frase, que ela diz o seguinte, que baseia até as técnicas, né? Mente e corpo fazem parte de um sistema integrado. Então, o que isso significa, né? O que está dentro da minha cabeça vai afetar todo o meu corpo, vai afetar a forma com que eu me desenvolvo, vai afetar minhas decisões, inclusive vai afetar o meu estado físico, podendo até gerar doenças psicossomáticas e tal, né? A gente hoje já sabe que o câncer, por exemplo, tem 50% aproximadamente de influência psicossomática, ou seja, psicológica, né? Só que também, olha só, a forma com que a gente cuida do nosso corpo reflete no nosso estado mental e emocional. Então, as duas, elas estão integradas. E aí, eu conto muitos causos e tal, e eu contei uma história que a Simone lembrou. Eu, quando tinha 16, 17 anos, eu comecei a ter uma gastrite pré-ulcerina. Então, o meu pai, se você for olhar lá, meu pai tem problema de estômago a vida inteira, sempre teve um problema emocional, uma gastrite emocional, a vida inteira. E eu comecei a modelar, a copiar isso dele, eu comecei a não saber trabalhar com as minhas emoções, né? E eu tinha muita dor de estômago, tinha gastrite, os médicos falavam, não, você tem que tomar omeprazol, remédio para a vida inteira e tal. Quando eu comecei a treinar o Kung Fu, na verdade, que foi mais ou menos aí 16 para 17 anos, a primeira interação que eu tive, através de exercícios de respiração e canalizando essa energia para uma atividade física, lembrando que eu tinha essa gastrite já, sei lá, eu nem lembro desde quando, 12, 13 anos, já evoluindo para um quadro pré-ulcerino, tá? Eu comecei a aprender a trabalhar as minhas emoções, a controlar esse processo. Eu descobri, por exemplo, que a atividade física, para mim, ela é um gatilho de expansão, eu solto energia, eu troco energia com o fluxo a partir da atividade física. Cara, eu nunca mais tive gastrite, eu não tomo remédio. Inclusive, quando eu tenho um problema de estômago, alguma coisa por causa de álcool e coisas externas, dia seguinte, exercício físico, alimentação, eu tô zero. Então, olha só, como que extraordinário. a A gente atividade consegue física faz isso, né? canalizar, né, cara? A gente consegue justamente direcionar, às vezes, uma emoção. Às vezes eu estou muito eufórico, eu preciso, o pessoal comumente chama, né, válvula de escape. E é Isso. realmente isso, cara. Você precisa justamente tentar. A primeira coisa que eu acho é a vigia. Você precisa se atentar às suas emoções. E isso não é Perfeito. fácil. Apesar da gente falar, putz, né, prestar atenção, às vezes na respiração. Se eu falar aqui para vocês de respiração, muito provavelmente agora você prestou atenção. Mas Sim. normalmente a gente não tem essa consciência,
né? É uma coisa involuntária. E aí a gente começa a pensar em quantos detalhes a gente passa despercebido. Mas isso é uma coisa do corpo, isso é natural, porque o corpo, o que acontece? O nosso cérebro, ele é muito inteligente, ele não quer gastar energia. Ele não quer gastar energia. Então ele não vai ficar, por exemplo, eu estou sentindo a minha roupa, quando eu coloco, eu sinto o tecido, se o tecido é macio, se é áspero, enfim, ele passa todo um estímulo, né? Mas imagina ficar Uhum. sentindo isso aqui o tempo todo, ele ia gastar energia. Então, acho que um dos primeiros passos para a gente colher um benefício é prestar atenção, né? Mas não fica encafifado lá que, meu, precisa prestar atenção em tudo. Não. Você vai sair do dia ali esgotado. Falei, meu Deus, minha cabeça, isso vai explodir. Não é bem isso. A gente precisa começar a entender como é que a gente responde, né? Por que eu fiquei chateado? Por que eu fiquei com raiva? Começar a entender e fazer as perguntas corretas para você começar a entender como você responde aquela situação. Porque pode ter uma certeza, cara, eu sempre vivi, eu tenho 24 anos, apesar de ser mais novo, eu compartilho muito das experiências com os mais velhos. Eu gosto muito dessa comunicação. Então a gente traz um pouquinho dessa bagagem pra gente. Mas assim, se tem às vezes uma situação que se repete na sua vida várias vezes fala, nossa, cara, eu tô saindo da empresa porque às vezes você não gosta da metodologia. Eu tô saindo não sei o quê porque a metodologia é alguma coisa que se repete. Então você começa a entender que muitas vezes você tem que aprender a lidar com a situação e não fugir dela, né? Que é o ressignificar, entender esse processo. Acho que é muito interessante quando a gente trabalha dentro dessa ótica, né? Ressignificar as nossas coisas. Então é realmente único, assim. E não tem como separar. Físico de mental, não tem, cara. Isso é uma coisa só. Não tem. É a mesma coisa que você vai na academia, vou fazer bíceps. Você tá levantando o braço, mas seu corpo tá lá, entendeu? Você não divide. É bem Muito isso. bom. E olha só, você me fez lembrar de uma coisa. Você está falando aí de uma coisa muito interessante. São os ciclos de realidade que a gente cria, né? Que são crenças, que tem todo um processo envolvido. E aí, lembrando de mais uma experiência minha, né? Eu gosto muito de trazer experiências nossas. Eu comecei a perceber o seguinte, cara, que toda vez que eu estava passando por um momento que eu não estava lidando bem com as minhas emoções, eu engordava. São esses ciclos, né, que você fala. E Uhum. engordava assim, de 8 a 10 quilos. E aí depois, quando eu tomava consciência, eu começava a fazer uma rotina e aí eu voltava para o estado natural. Quando você fala da gente estar presente, né, da gente prestar atenção, estar presente nas escolhas, eu acho que isso é muito importante. Quando eu estava numa época até de trabalhando muito e tal, eu cheguei a morar no Maranhão uma época a trabalho, né? Cara, eu emagreci, sei lá, 10 quilos em 6 meses, simplesmente porque no Maranhão eu comecei a ter uma vida, escolher o que eu ia fazer, 6 horas da tarde, 6h30, eu tinha escolha, não trabalhava mais até as 9 da noite, e aí eu comecei a escolher. Mas é muito importante que a gente esteja presente, isso não quer dizer que você precisa, como você falou, ficar prestando atenção em tudo, nem ficar paranoico com o processo. Eu quero comer uma coisa diferente, eu quero tomar uma cerveja, tá tudo bem, você tá escolhendo, tá consciente, você quer fazer, cara, tá tudo bem. O grande problema, né, o vilão é o piloto automático. E quando a gente fala de presença, estar presente, a gente tem os dois maiores problemas do século, né, do Ocidente, que são a depressão, estar preso no passado, e a ansiedade, estar preso no futuro. E aí quando eu estou presente, eu começo a ter atitudes, eu começo a escolher o que eu vou fazer até para me prevenir disso. Eu queria te fazer uma pergunta, contextualizar aqui, até Claro. usando a pergunta da Ieira aqui, ela perguntou, é preciso ter dieta para ter uma vida mais saudável? E aí eu vou te fazer uma pergunta. Com esse mundo de pandemia, onde a gente está trancado em casa, onde a nossa rotina foi para o espaço, se você ia para academia, não vai mais. Se você comia fora, muita gente comia fora no trabalho, aí conseguir escolher um pouco melhor, vou comer uma salada diferente, aí salada em casa, já dá preguiça, estraga na geladeira, né? Ia para academia e não vai mais. Cara, o que a gente tem que fazer para ter uma vida mais saudável na sua visão? Eu tenho que mudar toda a minha dieta? O que eu tenho que fazer? Bom, então são coisas que eu gosto muito de priorizar, né? Uma fantástica pergunta, né? Uma contextualização muito interessante. Mas são três pontos assim principais que eu gosto, né? Eu vou atender a pessoa, eu não vou só ali deita na maca, faz o trabalho. Não, eu preciso entender esses três pontos que eu vou falar com vocês agora.
Então é o seguinte, primeira coisa, atividade física, tá? Vamos segurar aí alguns pontos. Segundo, um sono regenerativo, sono que você descanse, recupere. E aí entra o terceiro ponto, que é isso aí, ó, beber água, tá? Aguinha aqui, associado a uma boa alimentação. E são 3 pilares que, se você sempre estiver revisitando, girando o pratinho, você vai ter uma boa qualidade de vida. Mencionamos agora há pouco, poxa, mas eu preciso todo momento ficar prestando atenção no que eu como, no que eu não deixo de comer, não fiz atividade. Você vai ficar bitolado. Calma, calma, tá? Então, a minha sugestão para quem está começando do zero, putz, Igor, minha rotina está complicadíssima, estou trabalhando mais do que eu estava antes, cara, não tenho mais aquele tempo para mim. Primeira coisa, entenda que a sua saúde é sua prioridade. Se você não tem saúde, você não faz nada disso. Nada disso. Então, coloca pequenas metas na sua vida. Você quer fazer uma atividade física, você está zerado? Cara, se você tem a possibilidade, faz uma caminhada. Se você não tem, faz um exercício de um agachamento no sofá. Algo simples. Coloca isso como rotina. Uma vez por semana. Para depois você começar crescendo. 2, 3. Não coloca a meta alta, porque senão depois você não cumpre e fica frustrado. Tá? Vigiar a alimentação é importantíssimo. A vigia, tá? Não fica, não posso comer aquilo, meu Deus, não. Consciente. Você sabe diferenciar um bife à parmegiana de um bife grelhado, né? Sim. Tem a diferença. Então a gente até mesmo vai pedir no iFood, pô. É ao mesmo tempo você pedir, entendeu? É clicar no botão ali, vai dar na mesma coisa, né? E a questão do sono é uma coisa que a gente precisa entender. Muitas vezes pode ser uma falta de ergonomia, que é o posicionamento, mas depois a gente entra nesse ponto mais detalhado. Mas pode ser também, às vezes, as emoções que acabam deixando a gente com insônia, entre outros processos. Mas são esses 3 pontos, né, que eu gostaria de reforçar. A atividade física, sono regenerativo e uma alimentação e ingestão de água bem equilibrado. Tudo equilibrado. Muito bom. Então, só para a gente tirar essa dúvida específica que a gente pegou, eu preciso fazer dieta necessariamente? Não, você precisa vigiar o que você come, né? Selecionar algo mais saudável dentro do processo de reeducação alimentar, né? Você não vai passar comendo 7 dias por semana porcaria. Pode comer porcaria? Pode. Mas a gente, aqui, eu e o Luiz não somos nutricionistas, mas foi o que a gente deu como exemplo. A gente sabe diferenciar uma coisa saudável de não saudável. Vocês também sabem. Boa. E aí, Igor, olha só. Falando dessa história de físico e mental, né? O que eu percebo muito? Eu tenho contato com bastante gente de mundo corporativo, que mudou muito a rotina, que está em home office, que continua trabalhando de alguma forma e tem que um dia vai para o trabalho, uma vez por semana, mas que diminuiu muito a rotina de sair de casa, né? E aí, o que eu percebo? A primeira coisa, as pessoas, elas se conectando muito com más notícias, com jornal falando de Covid, acompanhando o número de mortes, né? Eu tenho, inclusive, uma pessoa lá de um dos grupos de família que eu tenho, que ela é o Jornal Nacional das Mortes do Covid. Todo dia ela manda, morreram tantos hoje, né? Então, uma dica que eu geralmente dou pra gente, neste momento principalmente, cuidar da nossa saúde mental é o seguinte: você não pode ser um alienado, fingir que não existe, né, pandemia e que nada está acontecendo e você vai pra micareta. Não dá pra gente se alienar dos processos. Mas eu não preciso ficar sabendo de tudo que está acontecendo, boletim de hora em hora de mortes com o Covid. Eu não preciso ficar me nutrindo desse tipo de informação, porque esse tipo de informação ela vai começar a me gerar ansiedade, ela vai começar a me gerar preocupação exacerbada, ela vai começar a me trazer sentimentos ruins, porque, na verdade, eu vou vibrar nessas notícias que eu tô recebendo, né? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que aí eu vou te fazer uma pergunta também. Eu percebo que as pessoas não estão conseguindo, uma grande maioria das pessoas que eu tenho contato, não estão conseguindo fazer a divisão
é um home office, eu trabalho em casa ou eu moro no trabalho? Então eu estou percebendo as pessoas, elas não almoçam mais, elas almoçam em 10 minutos enquanto fazem uma reunião do Zoom, elas não têm mais horário para terminar de trabalhar, elas vão trabalhando até 8, 9, 10 horas da noite, e aí depois pede um iFood, é o que você falou, ela não reserva horários dentro da rotina dela para fazer o que ela deveria fazer. Somado a isso, a gente tem umas outras questões, né? Por exemplo, quando a pandemia começou e eu tive que vir para casa, cara, eu não tinha uma cadeira de escritório em casa. Eu mesmo não tinha. Eu não tinha uma mesa de escritório bacana, com uma ergonomia boa, né? Eu não tinha essa estrutura. E aí a gente ia fazendo reunião no sofá, ia fazendo reunião na mesa da cozinha com a cadeira de madeira, que depois de 2 horas você já tá com aquela dor do bico de papagaio, né? Então eu queria ouvir de você assim, cara, vamos para a realidade da grande massa mesmo. Você que está em casa, que diminuiu aí o seu nível de atividade, que não está tão confortável, o que você faz na sua visão? O que eu posso fazer, coisas simples para fazer, que vão me ajudar a ter uma qualidade de vida melhor e ter menos dor, menos incômodo, dormir melhor e tal? Perfeito. Acho que você colocou um ponto muito interessante, que é a questão das pessoas, né, misturarem muito os ambientes, né? Nesse processo, né, que a gente está vivendo, acaba sendo necessário você estar no seu ambiente de casa com o ambiente de trabalho, por questão de segurança. Mas eu vejo muitas pessoas também do meu convívio social não conseguindo fazer, né, nem a divisão do próprio ambiente, né? E o trabalhar na sala, que às vezes pai de família, mãe de família tá ali em convívio social, o filho está assistindo e ele está trabalhando. Às vezes separar o ambiente seria bacana, né? Acho que isso começa nesse ponto, eu começar a fazer divisões pelo menos estruturais de ambientes onde eu trabalho, onde eu tenho meu lazer, dentro da sua própria casa. Acho que isso Legal. é um ponto interessante. Mas quando a gente fala principalmente da questão da ergonomia, minha esposa, a mesma coisa, ela saiu do escritório, foi para casa, né? Tentamos ali arrumar um ambiente para ela tentar trabalhar de uma forma mais confortável, né? E ergonomicamente mais correta. É óbvio, tem um fisioterapeuta em casa enchendo o saco, olha as costas, faz assim, a postura, não sei o que, facilita, né? Ajuda um pouquinho. Mas mesmo assim, acaba desenvolvendo a dor. Vamos imaginar, eu tô aqui, ó, pressionando, tocando. Isso aqui não me incomoda. Agora eu vou passar assim 8 horas, 10 horas. E vai, e vai. Então, são pequenas coisas, são pequenos detalhes que vão somatizando, da mesma forma que é emocional, é físico, isso afeta. Então, dica simples, tá? Eu sei que você está concentrado, eu sei que você está na reunião, enfim. Cara, dá 1 hora, meia hora, pode até atrapalhar um pouquinho na sua produtividade, mas levanta da cadeira. Sai um pouquinho daquele ambiente, respira, toma uma água sempre. Então, é importantíssimo você sair, desconectar um certo momento para você preservar você mesmo. Senão você não rende até o final. Aí você chega no final do dia, gente, nossa, trabalhei pra Sugado. caramba, sugado. Outra dica agora com relação à atividade física na rotina. Muitas pessoas tinham aquele ritual, putz, às vezes treinavam numa academia do prédio, muitas vezes está limitado, ou saía para treinar, fazia alguma outra atividade, pegava aquele momento e falava, meu, agora é um momento para dedicar à minha saúde. Agora que não tem mais esse ritual, pegar a chave, pegar, sei lá, coqueteleira, ou equipamento, arrumar a mochila, você fala, meu, e agora o que eu faço? Tenta criar um pequeno ritual onde você consiga organizar um tempo para você investir na sua saúde. E quando eu Legal. falo de tempo, pensa no seguinte, tenta colocar, tá? Muitas pessoas não acordam cedo, mas assim, acorda de manhã e faz a sua atividade física. Porque aí você não vai ter aquela desculpa no final do dia, você fala, putz, trabalhei bastante, eu mereço descanso. E aí deixa para amanhã. Faz de manhã, você vai render um pouco mais. Você fala, Igor, putz, cara, mas acordar às 6 horas, não sei. Investe 30 minutos do seu tempo numa caminhada que a gente comentou, para justamente você priorizar a sua saúde. Acho que isso é muito importante, né? E dentro desse processo, qualidade de sono vai ser interessante, vai ser melhorando. Não é do dia para noite, não é do dia para noite, tá?
mas a melhora ela vem com a constância, com a frequência de fazer boas ações. Né? A mesma coisa, dieta. Você parou de comer, você vai ficar magro? Não, pelo amor de Deus. Não vai rolar isso. Tá? Não precisa nem ser nutricionista para saber. Tá? Mas são coisas simples. Tá? No final, eu tento passar um exercício pro pessoal. Legal. Que faz, né? Pega muito celular, tá lá, olhando pro celular. Um exercício simples. Você vai fazer como se fosse um remedinho de 3 em 3 horas. Mas eu passo no final. No final, fica até o final da live. Ah, boa. Cara, muito legal, né? E aí você colocou uma coisa que é bem interessante. Você colocou, pô, às vezes parar a sua rotina pode atrapalhar um pouco na sua produtividade. E aí tem uma parada muito interessante que é da neurociência, né? Você falou até no momento da live o seguinte, nosso cérebro é muito inteligente e ele tem uma programação de economia de energia, né? Uhum. Então, estudos de produtividade que são feitos analisando como é que são acionadas as áreas do cérebro, eles dizem o seguinte: quando você fica muito tempo em vigília, em hiperfoco, ou seja, estou fazendo uma atividade e tal, o seu cérebro ele dá uma desligada, igual o computador que entra em stand-by. A gente tem dificuldade de ficar grandes períodos em vigília. Então, por exemplo, quando você fica 3, 4 horas sentados trabalhando, pode lembrar aí, você que trabalha bastante ou faz uma atividade, percebe aqueles momentos que você fala, nossa, me perdi aqui na reunião, me perdi no que eu estava fazendo, não lembro onde foi. São os momentos que o seu cérebro ele dá um shutdown rapidinho para ele poder guardar um pouco de energia. Então, quando você para de fato para fazer isso, bebe a sua água, dá uma voltinha, você está dando esse alívio para o seu sistema neurológico, para o seu cérebro. Ele respira um pouquinho, é como se fosse o stand-by lá do computador, é como se você limpasse as abas do celular para melhorar a memória. E aí você volta para trabalhar e ele tem mais produtividade. Inclusive, tem uma ferramenta de produtividade que a gente usa chamada Pomodoro, quem quiser procurar aí no Google. Ah, eu conheço essa aí. Eu conheço. Que ela fala justamente isso, né? Para você fazer pequenos tempos de foco e parar durante 5 minutinhos, tomar uma água, fazer pequenas pausas e você aumenta a sua produtividade, né? Então, olha que interessante. E eu queria até entender o seguinte, o que você tem visto, aliás, vou fazer um spoiler, né? Quem estiver buscando aí exercícios simples e atividades, tem uma série de exercícios lá no canal do Igor, né? Que eu e a Cia, a gente fica olhando lá e às vezes a gente pega para fazer. Tem um monte de exercício para dor específica, desconforto na coluna, cotovelo, pescoço, lombar, a gente salva um monte lá, né? A gente ir fazendo. Mas qual que você vê aí que são os mais comuns ou o que o pessoal mais tem reclamado? Perfeito. Eu acho que assim, em decorrência ao extremo tempo de trabalho que as pessoas estão se expondo, a gente tem uma exposição de tela, muitas vezes inadequada nas posturas. Então, hoje eu vejo grande parte das pessoas em problemas assim, coisas que dá para a gente solucionar com atitude simples, mas cervical e região lombar. Tá? Para quem não sabe o que é cervical, região lombar, cervical é região de pescoço, lombar, região mais inferior, próxima ali do quadril. Tá? Legal. Mas assim, tem um estudo que fala sobre a lombalgia. O que é lombalgia? Lombalgia nada mais do que dor lombar. Tá? Legal. Mas é colocado que a dor lombar, em breve, ela vai superar, tá? Tanto os casos de depressão quanto de ansiedade. Caramba! Por quê? Assim, tem, óbvio, um conhecimento por trás, tem linhas de raciocínio de medicina tradicional chinesa, entre outras coisas, mas voltando para a medicina, né, ocidental, é focado justamente porque as pessoas estão se tornando cada vez menos preocupadas com alguns aspectos na saúde. E aí se agravou com a pandemia e tudo mais. Então, pontos que a gente precisa ter atenção, região cervical e região lombar. Mas, Igor, o que eu posso fazer para ajudar nessa região? A gente está falando agora, a questão da vigia. Parece besta, Luiz. Mas assim, eu tô lá, celular, eu tô assim com a cabeça. Eu sinto às vezes a dor aqui, ó. Então, eu tô lá para baixo. Nossa cabeça, cara, ela tem um peso, fora a ação da gravidade, né? E o que acontece? Quando a gente joga isso aqui para baixo, tô forçando ainda mais. Tem estudos que falam que não, mas passa assim para baixo, fica olhando. Vai forçar, vai forçar.
E quando a gente tem um momento assim da vigia de atenção, opa, como é que tá minha postura? Não sei o quê. Uhum. Observa. Pode ser uma dica básica. Coloca um post-it no computador, coloca um alerta no celular, atenção na postura. De, sei lá, de meia hora, 1 hora, só para você prestar atenção. O prestar atenção na postura já é uma prevenção. É uma técnica que eu bato muito. Prevenir antes de acontecer. Então, são esses 2 pontos aí só para a gente fazer essa relação. Muito legal. E aí você tocou num ponto que é o condicionamento, né? A gente, na verdade, eu gosto muito disso, né? De usar post-its, materiais visuais, lembretes, porque a gente fala assim, pô, não vou fazer isso, mó ridículo, né? Vou colar um post-it, colar um negócio na parede. Só que o que a gente não percebe? A gente não percebe que toda a tecnologia que a gente usa, ela é criada com estudos de neurociência. Então, por exemplo, o cara que criou a notificação de push do celular, ele te condicionou, né? Porque o WhatsApp, ele aparece aquela abinha, você olha uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Hoje você nem pensa mais, você fica lá preso na abinha do WhatsApp. Então, o mesmo processo que a gente teria para fazer, se eu coloco um post-it lembrando de fazer alguma coisa, se eu coloco um lembrete, mas aí eu estou escolhendo o que eu quero me condicionar, qual é o novo hábito que eu quero ter. A gente tem que lembrar que a gente está sendo programado pela tecnologia em todo momento. Toda vez que eu tenho soneca de celular, push de aplicativo, vibração, barulhinho, tudo isso é feito para criar um condicionamento, para que a gente olhe para aquele aplicativo, para aquele sisteminha, só que a gente não para pensar que a gente está sendo programado nesse modelo. A gente não escolhe isso. Quando a gente vai ver, aconteceu. Uma época da minha vida, eu tava numa vibe de reclamação, assim, de negatividade e tal. E aí eu peguei por causa de trabalho, e aí eu peguei um post-it e coloquei na minha máquina lá no trabalho. E é um outro pressuposto da PNL que é bem interessante, que ele fala o seguinte: a sua energia flui para onde a sua atenção está voltada. Então, olha só, a sua energia flui para onde a sua atenção está voltada. Então, se eu estou focado em reclamar, em negatividade, em Datena, em coronavírus, para onde que a minha energia está indo? Para onde que esse meu campo está indo? Então, todo dia eu chegava no trabalho, eu olhava o post-it, e aí eu falava, não, pera, deixa eu pensar numa outra coisa mais legal aqui. E aí, depois de 2 semanas, eu olhando aquele processo, eu consegui fazer uma alteração, um condicionamento novo, um post-it, um negócio simples, para eu mesmo me sentir mais leve. E aí eu comecei a perceber que eu comecei a ter menos tensão, eu comecei a ficar menos estressado, sair menos sugado do trabalho, né? Então tem esse lance também de energia ou de consciência que afeta a nossa saúde física de uma forma geral, né? Com toda certeza. Como é que você vê isso? Cara, assim, você tocou num ponto muito interessante. Às vezes as pessoas subestimam um hábito muito simples. Muito simples. Então, você fazer uma leitura de um post-it, você vigiar a sua posição da cervical, e tem uma que recentemente eu aprendi, que até a gente brinca que é uma síndrome da carteira. Que a carteira, às vezes, no bolso. Né? A pessoa senta com a carteira no bolso por anos, já é um hábito até mais antigo, mas tem lá uma dor que parece uma hérnia e um hábito simples de tirar a carteira, pum, a dor some. Então, a constância é muito importante, né? Você dá valor a você fazer de forma diária, repetitivamente, mas sabendo do objetivo, né? Acho Sim. que isso é importante. Não adianta a gente simplesmente repetir sem saber por que a gente está fazendo, né? Por isso que eu gosto muito de passar um pouco do tempo, investir um pouco do tempo em explicando para os pacientes, olha, por que eu estou fazendo isso? Por que você deve fazer aquilo? Né? Como o seu corpo está respondendo? Porque isso é extremamente importante, a gente entender por que a gente está fazendo aquilo. Senão a gente não gera um significado para a gente e não tem essa conexão, né? Eu estou lendo um livro, talvez o pessoal conheça, Mais Esperto do que o Diabo, de Napoleão Sim. Hill. Esse livro é extraordinário. Quem não leu, eu indico. Por assim, eu tô consumindo ali o livro, falando, meu Deus, muito conteúdo. Né? Eu sou um cara que acredita muito nesse processo de energia, de vibração, né? E cada Uhum. vez mais a física quântica está chegando próximo. Né? Se a gente for analisar água, né? Tem um estudo
que faz a foto da molécula de água. Não sei se você teve a oportunidade de ver. Eu vi. Mas é assim, é bizarro, bizarro. Você vai lá, você fala amor do lado da água, você projeta energia amor. A molécula fica extraordinariamente linda, assim, fica com aquela, acho que é um floco de neve que ele faz a comparação. E aí quando Uhum. você coloca uma intenção de ódio, a molécula fica totalmente deturbada, enfim. Então são coisas simples. Então imagina, o seu corpo é feito de 70% de água, certo? Perfeito. O seu pensamento é uma vibração. Só para vocês entenderem, o cérebro, ele manda impulso nervoso, né? É energia. Basicamente, você está ligado na tomada. Quase isso, Sim. né? Então, o que acontece? Quando a gente tem essa ligação, o que a gente está pensando reflete, com certeza, tá, no nosso físico. E isso vai repercutindo cada vez mais. É um efeito borboleta. Então, a gente tem que tomar realmente muito cuidado. Eu passando por uma experiência. Eu fui estacionar fui procurar vaga no estacionamento. Aí eu tava vendo um cara contra mim, né? Eu tava virando. E eu falei, cara, tem uma vaga ali. Tomara que ele não pegue. Eu vibrei, tomara que ele não pegue. Aí na hora que eu olhei assim, pum, já tinha pego a vaga. Falei, cara, eu não posso vibrar, a gente não pode pensar. O corpo é muito esperto, cara. A mente ela é muito safa. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente pensa. As pessoas, né, até né, um conceito desse livro, mas assim, você pensa e realiza. Então, cuidado com o que você está pensando. Cuidado. Não alimenta, foi o que você falou, não alimenta a sua cabeça com coisa ruim, tá? Projeta coisa positiva e, óbvio, trabalho duro ali em cima, mas vai vir, vai acontecer. Eu acho que seria esse aí meu ponto. Legal. Pessoal, se vocês tiverem pergunta ou alguma dúvida, podem fazer que a gente vai respondendo, tá? Perfeito. Um outro ponto que eu acho interessante é o seguinte. Para quem já tinha uma rotina, a gente falou um pouco de quem não tinha e quem está voltando a engatinhar nessa rotina física e tal. Você tem alguma dica para quem já tinha uma rotina e perdeu essa rotina de atividade física? Ou para quem talvez não esteja tão engajado, não esteja conseguindo, porque eu vejo também algumas pessoas que tentam começar a fazer essa rotina nova Uhum. e aí cometem alguns erros, né? Pode ser o excesso de carga inicial, pode ser não conseguir planejar muito bem a forma de voltar. Você tem alguma dica para quem já fez e quer retomar a atividade física? Sim, sim, sim. Assim, atividade física, quando a gente fala de atividade, tem um conceito que atividade é tudo que a gente faz no dia a dia e tem a prática de exercício físico, né? Então, quando você vai fazer ambos, tá? Você vai trabalhar o movimento do seu corpo. Eu gosto muito de reforçar a questão do que você gosta. O que você Legal. gosta de fazer, né? Minha esposa, ela dança, né? E eu faço musculação, faço barra, faço o quê, faço kung fu, faço um monte de coisa, né? E eu cheguei lá, vamos fazer uma, não sei o quê, alguma coisa que contribui, compartilhe da mesma atividade, só que ela não curte. O que vai acontecer? Ela não vai aderir, ela não vai fazer. Uhum. Então, é mais fácil eu ir dançar com ela para ajudar no movimento, alguma coisa assim, do que eu fazer uma mudança total de mindset. Falar, olha, não, vamos fazer academia porque é importante, né? As pessoas que estão acostumadas a fazer uma atividade, eu sou praticante de Kung Fu, eu tenho que me adaptar, né? Óbvio, moro num apartamento pequeno, não dá para fazer Kung Fu da forma com que a gente faz na academia, Sim. mas eu acho que o quanto você gosta daquilo que você faz acaba gerando para você uma linha de raciocínio. O que eu posso fazer para adaptar? E se você, obviamente, não tiver nenhuma opção, consulte alguém que sabe, né? Algum profissional. Então, assim, a gente tem que entender, primeira coisa, fazer o que gosta, né? Bom ponto. Pecar, né, pelo excesso, né? Tem que tomar cuidado, cara. Excesso demais faz mal, tem que ser equilibrado. Se eu estou retomando, não é porque há 5 meses, 10 meses eu estava voando no que eu estava fazendo, eu vou estar igual. O corpo, ele Sim. é inteligente, ele tem as memórias e tudo mais, mas respeite o seu corpo. Uma frase que eu gosto muito, respeita o seu corpo agora para ele te respeitar no futuro, né? Então, são coisas que a gente precisa ponderar, colocar na balança
para justamente você voltar e voltar com qualidade, prevenir, né? Para justamente não sair da atividade, né, que você estava fazendo, aí você volta na sua rotina, você está todo ferrado, machucado, porque você fez demais, enfim. Então, acho que sentiu falta, né, de uma orientação, procura. Seja humilde o suficiente para falar, cara, não estou conseguindo me adaptar. Procura alguém, né, alguém mais experiente. Eu sempre gosto muito dessa frase. Se você não sabe, procura quem sabe. Ele vai saber te orientar, né? Mas são desses dois pontos. Optar por uma coisa que você gosta muito, né? Não sair fazendo aquelas coisas meio que modinha. Ah, vou fazer agora aplicativo, vou fazer não sei o quê. Não, opta por uma coisa que você goste. Se aquilo tá te fazendo bem, ótimo. Se você se encontrou no Uhum. aplicativo, ótimo, tá? Uhum. Mas tenta aderir a uma coisa que já está na sua bagagem, enfim, eu acho que seria interessante, né? Eu gosto de conhecer novas coisas também, cara. É. Então, eu gosto de movimento, eu gosto de movimentar. Eu na live aqui não paro de movimentar, mexe pra cá, mexe pra lá, mexe pra Vai, cá. vem. E vamos que vamos. Então, você tocou num ponto bom, né? Muitas vezes a gente sabe do problema que a gente tem, a gente convive com aquele problema e a gente acaba não procurando a ajuda de um especialista, de alguém que sabe mais que você. Muitas vezes alguém que tem uma visão de fora, que está olhando o mundo com outros óculos, que talvez consiga te colocar uma ideia, uma proposta diferente, até um patrocínio positivo que a gente brinca, né? Muito de um personal, às vezes, de alguém que vai te ajudar, é um patrocínio positivo. Alguém olhando para você e dizendo que dá para fazer, que vamos nessa, te dando um gás um pouquinho a mais. A Simone perguntou aqui, ó. Tem alguma ferramenta, né, para quem gosta de papel, para quem gosta de ler? Eu tenho um monte de ferramenta de papel e tal para criar hábitos e para a gente pegar rotina. Inclusive, eu vou fazer um vídeo de uma que eu voltei a usar, que eu usava bastante, que está até aqui do lado a dela, que é uma ferramenta para a gente se condicionar hábitos. Então, lembra que eu falei da história do celular? O Uhum. Uber e o iFood são maravilhosos. Você já não ouviu alguém falando, pô, de 15 em 15 Uber dá 500? Eu nunca tinha pensado nisso, a gente acostuma, né? De 20 em 20 o iFood dá 300, né? Então, eu tenho uma rotininha, tá vendo? Que até depois eu vou mostrar o site que dá para fazer isso. Você imprime um planner, você cola na parede, aqui você matricula quais são os hábitos que você está querendo fazer, e você vai dia a dia marcando o que você fez, o que você não fez, como é que tá essa rotina. Quais são as vantagens desse processo? Em primeiro lugar, você cria uma rotina de olhar para ele e voltar para o presente e dar escolha. O que eu quero ou o que eu não quero fazer. Deixa eu lembrar aqui, porque o piloto automático ele acaba dominando a nossa mente, né? Então, se eu acostumei a acordar atrasado, correr para o banho, sentar para trabalhar com a reunião meio já começando, é muito difícil, custa bastante energia para o nosso corpo modificar esse hábito, tirar isso do piloto automático. Então, uma das formas da gente ajudar o nosso corpo a sair do piloto automático é a gente usar algum gatilho externo para trazer a gente para a presença. Então, eu gosto muito do físico, do post-it, de alguma coisa que você possa olhar. Então, você olha ali e fala, pô, deixa eu escolher as ações que eu vou fazer hoje. Então, eu vou escolher, eu brinquei até, né? Eu vou escolher o que eu vou comer no café da manhã, eu vou sair do piloto automático, deixa eu escolher aqui a minha rotina. Eu vou escolher parar um tempinho, meditar, me concentrar um pouco. Uma coisa simples, né, que pode ajudar a gente bastante, é criar uma lista de coisas que são as prioridades do meu dia. O que eu tenho Eu que faço. zerar hoje? Eu faço também, né? O que eu tenho que zerar hoje? Qual que é a coisa mais importante? Acho que a gente podia começar a ir para algumas dicas, vou te perguntar da história do papel, mas uma coisa que você falou que eu peguei para mim e que eu peco, tá? Às vezes, dependendo da minha rotina de trabalho, é o seguinte. E você que está assistindo a gente, pensa um pouco nisso também. Você se prioriza, como o Igor falou? Você olha para a sua saúde entendendo que ela é, na verdade, o mecanismo, a ferramenta que vai fazer com que você faça todo o resto. Se você tem que cuidar dos seus filhos, se você tem que trabalhar, tudo o que você tem que fazer vai depender da sua saúde. Se você não tiver saúde, você não vai conseguir fazer nada disso. Você realmente para e se prioriza nesse sentido? Eu, às vezes, entro numa rotina tão doida que quando eu vou ver, cara, eu não tô nem aí porque eu tô comendo, se eu tô bebendo água,
se eu tô dormindo bem, o que eu tô fazendo para mim. Então, às vezes, eu criei alguns processos e eu comecei a perceber o seguinte, por exemplo, antes da pandemia, eu ia muito pro Rio de Janeiro porque a matriz da empresa que eu trabalho é lá, né? E aí eu não conseguia acordar cedo pra ir pra academia, por exemplo. Só que, cara, quando eu tinha que ir pro Rio de Janeiro, eu acordava 4h30 da manhã pra ir pro aeroporto, pegar o avião, chegar no Rio de Janeiro às 8 pra trabalhar às 9. E, cara, alguma coisa tá errada. Quando alguém do trabalho, né, quando eu tenho que fazer pro trabalho, eu acordo, já acordei 3h30 da manhã pra ir pro Nordeste, e eu faço. Agora, quando é pra mim, pra fazer uma coisa que é pra minha saúde e eu não faço, então essa presença de escolher os programas que a gente tem na cabeça, porque percebe, ó, o programa que faz eu acordar para ir para o trabalho, ele pode ser o mesmo programa que eu rodo para acordar de manhã, desde que eu entenda como é que ele funciona. E aí eu comecei a fazer isso. Por exemplo, antes de dormir, eu ia lá e pensava, pô, amanhã eu quero me dar esse presente de acordar cedo e tirar 1 hora para cuidar do meu corpo. Então eu condicionava isso à noite. Porque eu percebi que quando eu ia viajar, eu ficava muito preocupado. Pô, se eu perder o voo, eu tô ferrado, né? Então, eu comecei a condicionar à noite, cara. E aí eu comecei a acordar. Mas e aí, assim, você tem alguma ideia de ferramenta de papel, alguma coisa que pode ajudar? Cara, olha, para ser sincero, nesse ponto eu sou um cara que não tem muito como somar com isso, né? Foram pequenas dicas. Então, eu gosto de fazer a lista, gosto de fazer o post-it, mas eu acho que dentro da minha rotina, pelo fato da gente eu cuidar do corpo, eu cuidar do corpo das pessoas, eu tenho que me tornar exemplo, né? Legal, Então, eu não legal. posso deixar as coisas acontecerem, deixar a vida me levar, né? Sendo que o meu exemplo, às vezes a minha exposição na mídia, a minha exposição com o meu paciente, né, acaba sendo prejudicada pelos meus hábitos. Então eu tento deixar tudo regradinho, tudo óbvio. Você sai um pouquinho da curva de vez em quando, é normal, né? Acho Uhum. perfeitamente. Eu acho que de vez em quando é necessário, mas para eu chegar para alguém e falar assim, você já treinou hoje? Eu tenho que ter treinado, Sim. né? Então a pessoa às vezes chega para mim, 9 horas da manhã, e eu falo, você já treinou? Ela, não, não treinei. Você não cuidou do seu corpo? Não, não cuidei. Aí se a pessoa vier e pergunta, e você cuidou? Se eu não tenho, né, o processo por trás acontecendo, como é que eu vou falar para a pessoa, faz isso? Não, não dá. Então eu gosto muito de ser o exemplo para os meus pacientes do que eu faço, né? Legal. Então, cuidar da saúde, beber água. Cara, pode olhar nos meus stories, é todo dia tem água. Todo dia tem água. Falei, meu, as pessoas precisam entender que a água é extremamente importante. E é simples, é um copinho, já foi. Um copinho. Aí tem gente que bebe isso no dia. Eu fico, No não, dia, não dá, né? não Eu era dá, assim, cara. tá? Olha só o hábito que eu percebi. A história de presença. Você vai me matar, mas tudo bem. Olha o hábito que eu percebi, cara. Eu por hábito, tomo muito café. Então, mas muito café, assim, muito café valendo. E aí, é aquela coisa de mundo corporativo. Toda reunião que eu entrava, eu pegava um cafezinho. Então, eu entrava numa reunião, um cafezinho. Eu vou pegar um cafezinho. E eu me habituei a tomar café. E aí, trabalhando em casa, o que eu comecei a fazer? Eu fazia o café de manhã, uma garrafa de café de manhã, subia com a garrafa, e às vezes eu fazia mais café. Eu tomava a garrafa e eu fazia mais um pouco no fim do dia, né? E a Cia que toma muita água, de 3 a 4 litros por dia. Ela toma muita água mesmo. E é um hábito que ela já tem. E aí eu comecei a tentar me forçar a tomar água, comecei a criar o processo. Ó, presta atenção nesse modelo que eu tô falando, que até é um modelo de mudar hábitos. Eu comecei a me forçar a beber água e não tava rolando. Tava me dando uma azia, um negócio meio estranho, tal. E eu tentava entuchar água e eu esquecia a garrafa de água lá em cima e tal. Um dia eu parei, lembra lá, centramento, presença, e eu comecei a tentar entender. Essa é uma outra dica que a gente tem também quando a gente fala de programação neurolinguística e outras coisas, tal. Você tem uma estratégia para tudo que você faz. Você tem uma estratégia para se atrasar, você tem uma estratégia para não fazer atividade física, você tem uma estratégia para boicotar a comida. O Igor deu uma aqui, por exemplo, de exemplo. Ele falou, eu mereço porque eu trabalhei muito. Isso é uma estratégia. É uma estratégia que seu cérebro criou para te enganar.
A minha irmã, por exemplo, a vida inteira ela chegou atrasada nos lugares. Ela tinha uma estratégia e ela estava me contando esse processo. Falou, pô, eu olhava sempre pro relógio e eu pensava no horário que eu tinha que chegar e falava, dá tempo, dá tempo. Ela tinha uma estratégia, ela ia olhando e acondicionando ao horário exato. Por exemplo, eu tenho que chegar 1 hora. Para 1 hora tá tranquilo. Quando ela entendeu esse processo, ela mudou e ela começou a falar. Ela mudou na cabeça dela, se ela tinha que chegar 1 hora, ela começava a pensar em 20 para 1. Não, para 20 para 1 eu tô em cima. Não, para 20 para 1 eu tô bem. A vida inteira ela chegou atrasada nos lugares. E aí ela teve uma questão que ela precisou olhar, né? Nunca mais ela chegou atrasada em lugar nenhum, porque ela entendeu, identificou a estratégia e mudou. Voltando para o café, só para a gente contextualizar, o que eu comecei a perceber? Quando eu pensei qual era a minha estratégia para a água, eu comecei a perceber o seguinte, eu tomava o café tanto por hábito que o café era o meu líquido. E era por isso que eu não conseguia tomar água, porque eu estava condicionado na xícara de café. Então é óbvio, eu estou tomando café o dia inteiro, na hora que eu vou tomar água, meu estômago tá cheio, e aí eu começava a me sentir mal. Eu falei, pô, olha só, entendi. Então o que eu vou fazer? Aí é o que você falou, não cortei o café. O que eu fiz? Diminuí para meia garrafa. Eu comecei a fazer meia garrafa de café. Falei, não, isso aqui é meu café do dia, colocar água do lado, colocar o copo mais próximo, o café um pouco mais longe ainda na mesa. E aí eu comecei a perceber o seguinte, que eu comecei a falar, não, eu quero agora tomar café ou tomar alguma coisa? Não, alguma coisa, então é água. Não, agora eu quero tomar um cafezinho, pô, agora eu estou com vontade de tomar café. Aí eu tomava café. Cara, já virou hábito, eu tô tomando meia garrafa por dia, que não é muito mais, vou diminuir, mas eu tô na minha quem tomava mais de uma, tá bom, vai. Tá ótimo, tá ótimo. Aumentei bem o consumo de água, e aí eu percebi a estratégia que tem por trás desse processo para mim, né? Então, isso é muito importante. Qual que é a estratégia que você tem para o hábito que você quer mudar? Qual é a estratégia que te boicota? Muitas vezes, quando você analisa essa estratégia, fica mais fácil de você entender onde atuar. E aí, uma outra coisa do que você falou, que eu acho que é legal de falar, todo o processo de mudança, ele tem a curva de mudança, no início é difícil. Perfeito. Só que, olha só, se eu não me ajudar também, se eu tentar só na força, tentar mudar o hábito, não, eu vou depender da minha memória para começar a tomar água. Cara, você 10 anos da sua vida você não tomou água. Você tem um condicionamento programado lá. Aí você fala, vou depender da minha memória para tomar água? Cara, não vai. Você precisa de alguns estímulos externos, né, que são âncoras e tal, estímulos externos para te ajudar. Só uma coisinha assim, tem várias histórias, por exemplo, o cara do Todo-Poderoso lá, qual é o nome dele? O Jim Carrey, conta numa das biografias dele, que o Jim Carrey, ele tinha um cheque assinado de 1 milhão colado na geladeira dele, como ator, desde que ele começou, porque toda vez que ele passava e olhava para aquele cheque, ele lembrava do propósito dele e do motivo pelo qual ele tinha que fazer as coisas que ele fazia. E aí aquilo ia gerando uma lembrança do que ele tinha que fazer para chegar lá. Então, olha do que a gente está falando, desde a água até os meus grandes objetivos. Se eu não me ajudar também, e aí pode ser, como você falou, o despertador do celular, pode ser um post-it, pode ser, uma série de outras coisas. Você depender só da sua memória vai ser muito mais difícil. Sim, com certeza. A gente está chegando no fim, acho que tem uns 5 minutinhos aí para bater. Eu queria agora ouvir o que você tem de dicas de dia a dia, o que você acha que pode ser mais prático para a gente fazer. O que eu, por exemplo, poderia fazer hoje de mudança na minha rotina para eu começar a perceber, porque perceber o ganho, né? Perceber o ganho também é importante para o processo de aprendizado de um novo hábito. O que eu poderia inserir na minha rotina hoje para eu perceber algum ganho na minha qualidade de vida? Perfeito, vamos lá. Vamos pegar um gancho rápido aí, que a gente falou do café, da água, e vou trazer para o celular. Por exemplo, a gente está ligado 100%, tocou notificação, pum, tocou, pum. Coloca o celular, por exemplo, estou vendo aqui que você tem escada. Coloca o celular lá em cima. Você vai subir escada ou não vai subir escada para ver a notificação? É uma boa. Dificulta, Você já faz né? uma atividade. É só um pequeno gancho. Mas assim,
vamos pensar em qualidade de vida. Qualidade de vida, turma, que nem a gente comentou, são pequenos hábitos simples que vão começar a ter benefícios. Não é do dia para a noite, tá? Entenda, eu sei que grande parte das pessoas tem o hábito de querer... Olha lá, Simone. A Simone falou que não sabe. Tem o hábito de querer informação de imediato, né? Resultado o mais rápido possível, tá? Mas coloca coisas simples. Eu dei a primeira dica no começo da live. Fazer a caminhada. Parece simples. Ah, mas eu já caminho. Começa a correr. Você vai aumentando cada vez mais o grau, tá? Ou a quantidade que você repete na semana. Se você já faz uma, faz duas. Se você faz duas, enfim, vai subindo. Então, o hábito de atividade física, fazer isso. Acho que é um ponto muito importante. A vigia na alimentação, também que a gente comentou. Selecionar, ser uma coisa consciente, sai do automático. Às vezes dedica, eu sei, muitas vezes eu criei a habilidade de fazer comida nessa quarentena. Falei, meu, Aí, não ó. vou ficar comendo porcaria, né? Então, assim, a gente vai criando habilidades. Você vai desenvolvendo coisas que às vezes você gosta, enfim. Então, cria o hábito de ser mais consciente no que você come, né? Em se tratando de sono, e até vou trazer o sono com a parte da ergonomia que vai influenciar, hábitos simples, que eu falei que ia passar e vou passar. Eu olhar para o celular, para baixo, o que acontece? A nossa cabeça, ela fica assim, num padrão que a gente chama de flexor, para baixo. Eu vou estressar. Simples. Remedinho. De 3 em 3 horas, você vai fazer 10 movimentos assim. Eu estou olhando para frente, para trás e volta. Olhar fixo e volta. Eu vou implementar isso aí, hein? É simples. É simples. O que acontece quando a gente faz isso? A gente abre espaço, a gente ganha mobilidade. Aí algumas pessoas me perguntam, o que é mobilidade? Isso aqui é, por exemplo, mobilidade. Meu dedo vai até aqui. O treino de mobilidade é forçar o dedo, forçar até que ele faz um movimento um pouco mais completo. Então, eu trabalho com uma amplitude da minha articulação, onde consigo promover melhor qualidade de sangue chegando na região. Eu evito dor de cabeça, evito torcicolo, né? Evito bastante. Para a região lombar, é uma coisa simples. Às vezes a gente está sentado aqui na cadeira. Quando eu for fazer o movimento, eu vou sumir, tá? Mas assim, às vezes a gente agachar e ir em direção aos pés da mesa. Eu vou flexionar. Tem vídeos lá no meu Instagram também falando um pouquinho disso. Mas como a gente comentou da cervical e da lombar, eu acho que exercício simples é movimento, tá? Foi sábio, se eu não me engano, foi Hipócrates que falou que movimento é vida, que foi o pai da medicina. Então, movimento, turma, não é um movimento apenas físico, um movimento mental. Os dois estão interligados. A gente precisa trabalhar em constância nessa questão do nosso pensamento. Não se apega ao passado, não pensa lá no futuro. Foca no presente, viva, movimente-se no presente. Então, acho que seria mais ou menos essas dicas pontuais que a gente dá. Não adianta eu passar milhares de coisas aqui para vocês se um hábito simples desse não for colocado na rotina. Acho que seria isso. Agora, em 2 minutos, em 1 minuto, por que as pessoas deveriam te procurar? Se eu estou sentindo o que eu te procuro, qual que é aí o motivo de eu te procurar? Me fala. Das pessoas. Vamos lá. Aqui Grande parte das pessoas me procuram por conta de dor, tá? Mas eu martelo na prevenção, né? Revisão do carro. Quanto mais você usa o carro, mais próximo da revisão ele vai estar. Então, previna-se antes. É o que a gente está vivendo hoje. Usa máscara, faz isso, faz aquilo. Previna-se, né? Estou aí para ajudar. Trabalho com a liberação miofascial, que é o aspecto de a gente entender como o corpo trabalha, inibição visceral, entre outras coisas. Mas o importante, quer cuidar de você? Me dá a oportunidade de conhecer um pouquinho, né? Trabalhar, te ajudar, te reequilibrar no aspecto, né, mais físico. Tá bom? Seria isso o meu recado final. Muito bom. E se você está com problemas emocionais, você tem fobias, crenças, você tem algum tipo de trauma difícil de trabalhar, está com alguma questão emocional, de ansiedade, etc., que você quer olhar de forma rápida e incisiva, pode me procurar. E também, se você quer dicas práticas, um acompanhamento
para essa questão de mudar a rotina, criar novos hábitos, ajudar a construir metas e objetivos, até uma mentoria de carreira, pode me procurar também, tá bom? Querido, eu adorei, eu nem vi o tempo passar, de verdade, falando sério. Também não, cara. O que eu vi foi água acabando. Obrigado pela participação, obrigado pela entrega. Eu acho que o jeito que você fala é muito simples, é muito direto, é muito do dia a dia e você conecta as pessoas. Então, obrigado pela sua entrega. Foi um prazer, viu? Obrigadão, honrado aí pelo convite, tá? Simone, tô de olho em você, viu, Simone? Obrigado, querido. Tchau, tchau. Bom fim de semana. Igualmente.